E aí eu fico um pouco me perguntando como é, por exemplo, os grupos culturais, os grupos primais do mundo, né, os grupos africanos, os grupos indígenas, etc. e tal, onde esse sagrado é constitutivo da sua relação humana, da sua vida, né, da sua existencialidade. Como é que todas essas representações caberiam, né, no espaço dos estados, né? E a outra história, e aí uma visão, não sei, de muita gente, mas pelo menos eu tenho pensado isso, como esse sagrado, né, que numa concepção mais de início dessa organização como o mundo está hoje colocado, como é que ele era antes, como é que esse sagrado era compreendido, e eu fico um pouco dizendo que esse sagrado era como um todo indivisível que os grupos, que os seres humanos fatiaram e cada um criou o seu pedaço. E mais do que criar o seu pedaço, como é que isso foi hierarquizado. Eu fico muito pensando essa história, não é, que eu chamo da xenofilia teológica, não é, e que um pouco norteou ali o mundo, ou seja, o contrário da xenofobia teológica. Como é que essa xenofilia teológica podiam comportar todas as expressões religiosas, todas as representações, não é, da visão de Deus dos vários grupos humanos. Isso é uma discussão que eu acho que precisa que a gente leve ela a sério, etc. e tal. Então eu fico entendendo que hoje o Estado, como está organizado, ele precisa respeitar todo mundo, não é? Por exemplo, do ponto de vista dos africanos ou das religiões de matriz africana, não é? Ou pegando, por exemplo, uma coisa como na diáspora, como na dispersão para o Brasil, as religiões acabaram caindo nessa dicotomia, né, que se criou a partir da teologia judaico-cristã, ou de matriz judaico-cristã, né? Essa dicotomia bem e mal, etc. e tal. Porque, como eu falei antes, para os africanos e para os indígenas, o sagrado é toda a vida, é toda a existência. Entendeu? Então, essas representações do sagrado, porque elas são constitutivas das existências, elas deviam estar corporificadas em todos os espaços, em todos os lugares. Não é? Então, para os africanos, para a visão de mundo africana, essa laicidade não resolveria essa questão cultural, essa questão cultural civilizatória que tem o sagrado imbricado dentro dela. Ele não está compartimentado. Então essa é uma visão. E eu sou da teoria que o Estado, né, laico é aquele que não deveria ter preferência religiosa ou não esboçar nenhum símbolo, mas ao mesmo tempo acho que esse Estado devia ser este lugar de representação de todas, sobretudo daquelas matrizes mais constitutivas da sua organização social, política e etc. e tal. Né? Então, eu fico entendendo que é isso. Quer dizer, hoje, nessa hierarquia, né, de bem e de mal, como um grupo percebe um outro como detentor do mal, outro detentor do bem, e aí um quer combater o outro, eu acho que nessa visão o Estado teria que proibir todas as representações materiais de todos os símbolos nos lugares públicos, etc. e tal. Mas, por outro lado, se o Estado fosse constituído sob uma outra perspectiva de respeito incondicional, sobretudo aos grupos, não é? E aí digo, pensando as tradições, ou esse que a gente chamou de religião, não é? Que eu acho que é um outro termo também complicado, como é que que as sacralidades são constitutivas das existências e dos grupos. Não seria um problema, né? Sim, não seria um problema. Nessa visão que eu defendo é isso. Né? Aqui, por exemplo, em Porto Alegre, e como no Brasil, nós temos o lugar onde tem um monumento ao Oxum. E que, por exemplo, para os africanos, independente daquela imagem ali, né, esculpida, trabalhada, né, por um arquiteto, podiam ser representações da natureza.
uma pedra, uma cachoeira, tudo isso não é, e como é. E hoje a intolerância religiosa tem trabalhado com isso, ela não tem só combatido no sentido no que atinge as religiões afro, trabalhado a questão dos símbolos, né, mais antropomórficos, se a gente pode dizer assim, de um orixá, de uma divindade. Ele tem trabalhado, inclusive, nessas representações, né, que acabam sendo representações compreendidas como forças, como energia da natureza, né, como as pedras, como os rios, como as matas, como plantas, etc. Para as religiões afro, isso é fundamental. Não é? E como? E hoje quem faz a intolerância religiosa sabe disso. Quem faz a intolerância religiosa trabalha contra isso. Né? Então, todo aquilo que se pensou sobre os outros que não se conheciam, que a gente chama do que a missão civilizadora intuiu, inventou com relação aos outros para invadir e perpetrar violência, né? Porque, por exemplo, quando os africanos construíram esse país, eles não construíram de forma dicotomizada. Né? Agora eu estou dissociado da minha divindade, da minha espiritualidade, da minha sacralidade. Eu estou construindo esse país com a força dos meus antepassados, dos meus ancestrais.